e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus disse aos discípulos: Vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. Curem os doentes e ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata, de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito a seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno. Aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, a paz volta para vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus envia todos os 12 discípulos para a viagem peregrina que eles faziam por pregar a palavra de Deus. Jesus faz o envio hoje. Uma coisa que chama a atenção. Muitas das vezes nós somos obrigados a sair do local que nós estamos para ir ao auxílio de uma outra pessoa. E é exatamente nisto que o Evangelho de hoje nos convida. Porque Jesus era uma pessoa que não ficava parada. Da mesma forma, nós não devemos ficar parados. O nosso coração foi criado para Deus de acordo com o que nós agimos do jeito que Ele precede, do jeito que Ele manda. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo é um amor tão poderoso que faz isso na nossa vida. Ele nos muda, Ele nos transforma, Ele nos faz ser mais dignos de sair para andar nas rédeas de Deus. Só o amor de Deus faz isso. Só o amor de Deus é capaz de curar as pessoas. No Evangelho de hoje, Jesus envia os 12 em missão, porém ele dá um ensinamento. Ele começa ensinando: não, vocês receberam de graça, também dê de graça. Curem os doentes, expulsem demônios, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. E não levem consigo moedas de ouro e de prata ou de cobre. Jesus, da mesma forma que ele entregava de graça, ele também pedia para que os outros que receberam de graça também entregassem o dom de graça. Porque a graça, o de graça. Então, para sair em missão, Jesus dá um ensinamento: não levem nada consigo. Muitas das vezes esse é o ensinamento que Jesus deve carregar, que Jesus ensina para nós, né? Não levai nada consigo. Repito, não levais nada consigo. Por quê? Por que eu digo isso? Muitas das vezes o bispo vem e tira o nosso pároco daqui. Pega o pároco e leva para outra como paróquia. Ah, mas que ele tirou e tal? Aquele pároco era legal, né? Aí você sai da onde você tá e vai até outra paróquia para poder ver o pároco. Você se muda da onde você tá para ir para outra paróquia só para ver o pároco? Não.
Aquele padre em específico que passou por aqui, ele era bom, ele era legal, ele tinha tudo, mas acabou. As coisas se vão de maneira extraordinária. Tudo passa de maneira extraordinária. E Jesus nos ensina que a gente não pode ficar apegado naquilo porque já foi. Se a gente ficar apegado naquilo, vai ficar igual a história da mula. Vocês já ouviram a história de uma mula? Certo dia, teve uma mula que o dono dela queria mandar matar ela porque ela tava com a perna quebrada. E aí ele ia sacrificar a mula. E a mula, sabendo disso, a mula queria fugir dele. A mula pensou assim, ele vai me matar ou eu vou fugir dele. Pois então a mula catou, tentou fugir, só que ela estava amarrada. Aí deu o que fazer para ela sair de lá. Aí ela saiu. Se sacudiu lá, se arrebentou todo e saiu. Saiu. Mancando, mas saiu. Só que daí ela viu o feno que ela mais gostava de comer. Ah, mas ela ficou tão apegada com aquele feno que ela queria levar o feno embora, ela não conseguia. E era um fardo de feno grande, vocês conhecem fardo de feno. E aí ela pegada com aquele feno, não queria soltar, resultado, a mula morreu. Que ela não conseguiu levar o feno embora. Ela não conseguiu levar aquilo que ela gostava embora. E isso acontece na nossa vida. Quando nós se apegamos a algo, por mais simples que seja, o nosso coração para. A nossa mente para. Nós ficamos concentrados naquilo. Nós não estamos concentrados mais no dever e na obrigação de amar ao próximo, mas naquilo que o mundo nos ensina, naquilo que o mundo educa. Muito cuidado, muito cuidado com isso, porque Jesus nos pede para deixar o ouro, para deixar a prata e o bronze. Por mais que você precise daquilo, deixe de lado. Por mais que você precise do seu celular, deixe de lado. Por mais que você precise daquela mochila que você tanto gosta, deixe de lado. Por mais que você precise de algo que faça a diferença na sua vida, deixe de lado. Somente Deus faz a diferença. E aí ele continua. Não levem sacola, nem duas túnicas, nem calçados e nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes, quando a gente pensa assim, quando a gente pensa em sair para alguma viagem, para viajar e tal, a gente faz aquela mala, coloca roupa, coloca túnica, coloca vestimenta extra e tal. Faz aquela roupa, faz aquela mala enorme. E aí a gente leva. Jesus está pedindo para a gente deixar a nossa mala de lado. Aí o vai falar, mas eu vou ir para tal lugar, não vou levar mala? Claro que pode levar mala. Ninguém está te impedindo de levar mala. Pode levar a sua mala. É importante porque lá tem os pertences que a gente necessita para se vestir. Roupa de banho, roupa, né? Escova de dente, pasta, tal. As coisas que necessárias para a nossa sobrevivência. As coisas necessárias. Porém, Jesus pede para que a mala do desnecessário fique de lado. Novamente, olha só. Novamente nós retomamos no conceito do necessário e do desnecessário. Então, pense consigo, o que é desnecessário para a sua vida? O desnecessário consome. Por mais que você ache, por mais que você saiba que aquilo é desnecessário, para você não é. Para você é o necessário que faz a sua vida se movimentar. Para você, aquilo é o necessário que faz a vida viver. Portanto, olhe bem para o seu redor no evangelho de hoje. E eu vou te dar uma instrução.
O que você acha que é mais necessário na sua vida e que não passa de um eletrodoméstico e que não passa de um produto qualquer vendido nas lojas, isso é o produto mais desnecessário que você comprou na história. Claro que muitas das vezes aí você vai colocar, mas o celular é um feito histórico que a empresa faz, que a empresa produz para a gente poder se comunicar. O canal Partilha da Palavra se escreveu, existiu por causa de um celular. Eu não estou falando que o celular não é um bom meio, ele é um bom meio de trabalho, porém, usado com muita frequência, usado com muita desnecessidade, se torna um meio de produto desnecessário. Você pegar ali uma hora ou outra para poder ver uma notícia, para poder pesquisar tal coisa, para poder assistir o canal, assistir o vídeo de hoje, você até consegue ter ali um controle. Você consegue ter um controle. Agora, você ficar a todo momento com ele nas mãos, você se desconcentra do mundo. Você se desconecta do mundo que está ao seu redor. Cuidado! Jesus nos manda para se conectar-se novamente, trazer os costumes antigos de volta para a sua família. Eu una a família novamente na sexta-feira para rezar o ofício de Nossa Senhora. Tem pessoas hoje no mundo que nem conhecem o que é isso. Tem pessoas hoje no mundo que, se eu perguntar se já rezou o ofício de Nossa Senhora, pessoas no mundo não vão nem saber. E isso é uma coisa que está se morrendo. Cuidado! Vamos trazer os ofícios, as coisas que nós fazíamos antigamente com a nossa família, de volta. Uma música criada pelo Padre Zezinho diz assim, numa frase das músicas: no fim da tarde, quando tudo se aquietava, a viola alguém trazia e tudo como é que é? No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia para o papai cantar com a gente. Resumindo tudo isso, a época em que não existia TV, na época em que não existia jornal hoje, Jornal Nacional, da Atena, quando só tinha você, seu lampião de gás e a sua família. O único passatempo que existia naquela época era você tocar violão, você tocar viola, você conversar, bater papo, jogar um jogo. As únicas coisas que tinham. E isso tudo foi morrendo com o tempo, porque foi se criada a TV, foi se criado os jornais. Aí as pessoas que dormiam antigamente 6, 7 horas da noite estão começando a dormir 10, 11 horas da noite, meia-noite. Coisas que estão morrendo na nossa vida. E aí Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. A gente só vai ter a paz de Cristo se a gente for digno dela. E como que a gente é digno da paz de Cristo? Seguindo todos os mandamentos, todo este roteiro que Jesus colocou no evangelho de hoje. Só seguindo todo este roteiro, a gente vai conseguir receber a tão sonhada paz de Cristo. Por que que na sua família tem brigas? Por que que na sua família tem guerras? Porque eu não converso com o meu tio? Porque eu não converso com o meu primo? Porque meu primo é brigado com o meu tio e meu tio não gosta do meu primo e meu primo não gosta de mim? E aí é um pé de guerra dentro da minha família. Por que isso? Por causa que o mundo se modernizou e nós estamos tentando até hoje se modernizar com o mundo, e de acordo com isso as famílias tradicionais vão morrendo. As famílias tradicionalíssimas daquela época que viviam só para Cristo estão morrendo. Voltemos
às antiguidades. Voltemos ao tradicional. Eu não tô falando para ninguém desligar a TV e quebrar ela. Eu tô falando para modernizar o nosso jeito moderno, voltar às raízes, voltar aos costumes. Uma doença que hoje em dia é muito frequente, naquela época não existia, é a miopia. Uma das coisas que está aumentando hoje em dia, que naquela época não era nem falado, era utilizar óculos. E por que que não era utilizado óculos naquela época? Porque as pessoas comiam bem, as pessoas se alimentavam bem. Por mais que você pense que não, a alimentação faz diferença na sua vida. A pessoa se alimentava bem, a pessoa comia bem. A pessoa via menos televisão, porque não tinha naquela época, tinha só rádio. Minha mãe conta a história de um rádio que ela tinha que bater todo dia nele quando ele falhava para poder pegar. Que o anteiro não funcionava de vez em quando. Aí do nada tava passando um jogo, a antena tinha que dar uma batida no rádio para poder ele voltar a funcionar. E daí que saem os momentos que ficam na cabeça das pessoas. Portanto, vamos pedir essa graça a Deus para a nossa vida. Que Ele nos ajude para que nós sejamos mais e sempre mais tradicionais. Não tenha medo de ser tradicional. Não tenha medo de ser antigo, de ser dos costumes antigos. Aceite isso, porque os costumes antigos estão morrendo pouco a pouco. Os costumes daquelas épocas estão morrendo pouco a pouco. Aceite os costumes daquela época. Volte ao costume daquela época. Não tenha medo disso. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.